Boa tarde. Então nós, como o Tiago estava a dizer, vamos hoje começar o nosso estudo de Ruth. Só apresentando assim uma primeira curiosidade, Ruth é um dos dois livros da Bíblia que têm mulheres como personagens principais. O outro livro é Esther. E também, curiosamente, Esther apresenta-nos uma mulher judia que foi casada com um gentio ilustre, que era o rei Assuero, e Ruth apresenta-nos uma gentia que Esther apresenta-nos uma mulher judia que foi casada com um gentio ilustre e Ruth apresenta-nos uma gentia que casa com um judeu ilustre. Já estou assim um pouco a contar o final da história, tipo a ser assim spoiler, mas vocês esqueçam isto que eu vos disse, era só uma curiosidade, depois quando lá chegarem logo se verá. Vamos então abrir em Ruth e vamos ler todo o capítulo 1. Ruth está a seguir ao livro dos Juízes e antes de 1 Samuel. Então, Ruth 1. E diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo. Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperaríeis até que se tornassem grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que choraram a voz, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: A tua cunhada voltou para o seu povo e também para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas para que te deixe e não me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as 2 mulheres seguiram em viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: Não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar, porque me chamareis Noemi. O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita, chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Então, lemos todo o capítulo 1 do livro de Ruth, e relativamente ao contexto, não há 100% de certeza relativamente ao autor deste livro. A tradição judaica aponta Samuel como sendo o autor, dado que foi ele que ungiu Davi como rei de Israel. De certa forma até faz sentido ser ele o autor, porque lá no final do livro de Ruth, a personagem de Davi é citada, é apresentada toda a linhagem até Davi. No entanto, é o que diz a tradição judaica e não está devidamente comprovado que, de facto, foi Samuel o autor deste livro de Ruth. Em termos de data, sabemos, até por aquilo que lemos no versículo 1, que
toda esta história se passa no tempo dos juízes. No entanto, dado que refere Davi, deverá ter sido escrita mais tarde, numa altura em que Davi já teria nascido, numa altura em que Davi já existia. Alguns peritos indicam que provavelmente foi escrito durante o reinado de Davi, mas antes de Salomão ter nascido, porque se Salomão já tivesse nascido, ele também seria referenciado neste livro, dada a relevância dele na linhagem até Jesus. De qualquer forma, assim como o autor, a data é também incerta e são só palpites, nada de concreto que prove definitivamente a data de escrita deste livro. Nós vamos analisar então o capítulo 1 e para o analisar vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte é a história de uma família israelita em Moab e nós podemos encontrar, essa parte são os primeiros 5 versículos. A segunda parte, Ruth vai com Noemi e encontramos essa parte será desde o versículo 6 até ao versículo 18. E finalmente, para fechar o capítulo e a terceira parte, Ruth e Noemi chegam a Belém, versículos 19 até 22. E nós vamos ver estas 3 partes, ou cada uma destas partes, com algum detalhe. Os versículos 1 e 2, de novo, dizem-nos: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moab, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moab e ficaram ali. Então vemos uma família que abandona a sua terra e vai para outra terra por causa da fome. O tempo dos juízes foi muito caracterizado pelo declínio moral do povo de Deus. A fome e a miséria foi algo que Deus prometeu que daria ao seu povo caso o povo fosse desobediente. E era isto mesmo que estava a acontecer. O povo estava a desobedecer, então estava a ser castigado por Deus. Então estava a passar fome. Algo interessante nestes versículos é também os significados dos nomes das pessoas. Então, Elimeleque significa meu Deus é rei, Noemi significa agradável, Malom significa fraco ou doente e Quilion significa definhamento. Portanto, alguém que tinha uma característica de definhar algum problema de saúde. E há também o significado dos nomes das localidades, os nomes das terras, vá. Então, Belém significa casa do pão, Judá significa louvor, Efrata é o nome antigo de Belém, que significa fertilidade. Então, traduzindo e resumindo esta história com os significados dos nomes, nós temos que meu Deus é rei, saiu com a sua família da casa do pão e da fertilidade e foi para Moab, um planalto a leste do Mar Morto. Olhando assim para os significados dos nomes, parece ser estranha a decisão de Elimeleque. Apesar do texto original conter palavras que nos indicam que eles foram claramente com a intenção de voltar, e mesmo na tradução nós lemos, no caso da minha, foram a Moab e ficaram ali, portanto quer dizer que eles foram, mas tinham a ideia de voltar atrás. Mas olhando para os significados, e nós sabemos a força dos significados dos nomes e naquele tempo e cultura, nós podemos, de certa forma, questionar se terá sido boa decisão sair da casa do pão e ir para outra terra, ir para Moab. Ainda, citando Deuteronômio 23, 4 e 5, diz assim: os descendentes de Amon e de Moab também nunca devem ser admitidos na Assembleia do Senhor, nem depois de 10 gerações, porque não saíram ao vosso encontro a oferecer pão e água quando por lá passaram, depois de terem saído do Egito. Pelo contrário, mandaram chamar Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, e contrataram-no para vos amaldiçoar. Talvez Elimeleque devesse ter olhado para aquilo que estava escrito em Deuteronômio, para a lei escrita previamente, para perceber que se calhar não era muito boa ideia ir para os lados de Moab. A lei não proibia expressamente a convivência com os moabitas, mas a lei proibia expressamente que na Assembleia do Senhor moabitas nunca deveriam ter entrado. Então, se calhar, teria sido prudente por parte de Elimeleque não ir para aquele lado. Mas ainda assim, a vida daquela família em Moab não correu assim muito bem. Versículos 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi,
e ficou ela só com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o de outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Elimeleque morreu e os seus filhos casaram com mulheres moabitas. O que lemos em Deuteronômio também não proíbe expressamente o casamento entre filhos de Israel e filhos de Moab, mas há outras passagens que são mais à frente na história que incluem os moabitas no grupo dos povos com os quais o povo de Israel se misturou e se calhar teria sido mais prudente não se misturar. Eu não vou ler, mas em Esdras, capítulo 9, versos 1 e 2, e Neemias, capítulo 13, versos 23 a 25, nós lemos isso. É uma lista, listam-se alguns povos com os quais o povo de Israel se misturou e que depois vieram a trazer grandes problemas ao povo de Israel, por caminhos de idolatria e coisas do género, porque o povo de Israel não manteve a sua cultura, não espalhou a sua cultura e a sua crença, deixou-se levar pela crença destes outros povos. Então, não era expressamente proibido casar com moabitas, mas se calhar tinha sido mais prudente não o ter feito. Nos capítulos seguintes, nós veremos que no caso de Ruth prevaleceu a graça. Portanto, apesar de ser talvez algo não recomendado, nós depois iremos ver de que forma, a união do filho de Elimeleque com Ruth veio a trazer graça, mas existiram estas passagens e existem outras que condenaram ou que indicaram que no global aquilo que aconteceu ao povo de Israel por se envolver com moabitas não foi bom. Houve grandes problemas no relacionamento entre o povo de Israel e Deus por causa do seu envolvimento com vários povos e entre eles os moabitas. Passados 10 anos, depois da morte de Elimeleque, Malom e Quilion morreram também e Noemi ficou sozinha com as suas noras. Voltando atrás aos significados dos nomes, se calhar não admira assim tanto que o fraco e o doente, e que o definhamento também tenham tido a sua vida mais encurtada. E até há quem use isso como justificação de que a história de Ruth não foi real. A história de Ruth é uma alegoria, dada a conveniência entre os nomes das pessoas e aquilo que aconteceu na história. Mas aquilo que acontece até aqui é que aquela família chega a Moab e Elimeleque morre e depois, 10 anos mais tarde, morrem também os seus filhos. Então, o resumo desta primeira parte é que Elimeleque e sua família mudam-se para Moab, Elimeleque morre, os seus filhos casam com mulheres moabitas, os seus filhos acabam por morrer mais tarde também, e Noemi está agora sozinha com as suas noras. Este é o resumo da primeira parte deste primeiro capítulo. A segunda parte, dos versículos 6 ao 18, nós temos a descrição daquilo que acontece imediatamente a seguir. No final do versículo 6 vemos que o Senhor tinha ajudado o povo de Israel dando-lhe alimento. Portanto, a questão da fome que fez esta família ir para Moab era um problema que já fazia parte do passado. Então Noemi decide regressar à sua terra porque a fome de facto tinha deixado de ser um problema. E Noemi insiste para que as suas noras não vão com ela. Versículo 8. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. Noemi não quer conduzir as suas noras a uma vida numa terra que seria completamente estranha para elas. Ela reconhece que elas foram boas noras, e são boas noras agora, por estarem a querer acompanhá-la, e pede que o Senhor seja com elas, como elas foram com os seus maridos e com ela própria. Noemi beija as suas noras, beijos de despedida, mas elas recusam-se a abandonar Noemi. E nós vemos isto nos versos 9 e 10. Elas não querem abandonar a sua sogra. Então segue-se depois uma série de perguntas retóricas nas quais Noemi procura convencer as suas noras a não irem com ela para Judá. Versículos 11 a 13. Noemi, porém, disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse:
Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperarias até que se tornassem grandes? Permanecerias sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi tentou realmente convencer as suas noras de que elas não deviam ir com ela. Argumenta que não tem mais filhos, e mesmo que tivesse filhos naquele momento, mesmo que nascesse um filho naquele momento, seria preciso esperar muito até que esses filhos pudessem casar com elas. Não tinha nada para lhes oferecer e então elas não a deviam seguir. Elas não deviam ir com ela no regresso a Judá. O versículo 3 em particular indica que Noemi não atribui nada do que aconteceu na sua vida ao acaso. Ela diz, a mão do Senhor se descarregou contra mim. E isto indica-nos que ela atribui claramente a Deus aquilo que lhe aconteceu e a situação em que ela está a viver. O Deus soberano, de alguma forma, permitiu toda esta situação na sua vida e ela acha que o fardo é dela e não tem que o partilhar com mais ninguém. No versículo 14, vemos que as palavras de Noemi surtem algum efeito. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. É historicamente conhecido que as relações entre as noras e as sogras são por vezes atribuladas, na falta de melhor palavra. Eu tenho que ter algum cuidado enquanto falo nisto, porque estou a falar para noras e sogras. Em particular está ali uma das sogras, que por acaso é a minha mãe, e curiosamente eu estou casado com a nora dela. Portanto, eu tenho que ter um bocadinho de cuidado enquanto falo deste tema. Mas até aqui nós vemos que Noemi estava bem servida, entre aspas, em termos de noras. E eu acho que as noras e as sogras estão também muito bem servidas aqui na nossa audiência. Mas fica claro que o relacionamento de Noemi com as suas noras era muito bom. E este versículo 14, eu acho que não muda nada neste relacionamento entre noras e sogras nesta história. Apesar de Orfa ir para a sua casa, é injusto culpá-la de alguma coisa, dela ter decidido aquilo que decidiu. Nós não conhecemos todos os fatores, todos os factos, todos os argumentos, talvez que até que se tenham trocado ali. Mas ela foi claramente coagida ou convencida a voltar para casa e ela fez aquilo que lhe foi pedido e voltou para trás. Se calhar ela até sabia que Ruth não ia abandonar Noemi e então isso deixou-a mais descansada e pôde voltar para trás. O que eu quero dizer é que este bom relacionamento que existia entre estas sogras entre esta sogra e estas noras não me parece que seja de alguma forma destruído ou beliscado sequer com aquilo que aconteceu aqui. Orfa simplesmente volta para trás. Não é justo apontarmos-lhe o dedo. Noemi tenta que Ruth faça o mesmo que Orfa. Ruth era assim talvez um bocadinho mais difícil de convencer, mas ela continua a tentar que Ruth voltasse para a sua casa. Nós vemos isso no verso 15. Talvez o derradeiro argumento que Noemi tentou lançar. Para ela fazer o mesmo que tinha feito a sua cunhada. Mas a resposta de Ruth aparece nos versículos 16 e 17 e é uma resposta verdadeiramente incrível. Diz assim, Ruth, porém, respondeu, não insistas para que te deixes e não me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores irei e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E a reação de Noemi a esta resposta vemos no verso 18. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, assim deixou de lhe falar nisso. Depois da resposta que Ruth lhe deu, Noemi desistiu completamente de falar no assunto. As noras já devem estar a pensar, então é assim que nós conseguimos calar uma sogra, é assim com argumentos deste género. E eu se calhar devia ter mesmo cuidado com esta brincadeira, senão ainda acabo a dormir no sofá esta noite. Portanto, amanhã se me queixar das costas, já sabem, fui eu que estive a dormir no sofá. Mas a resposta de Ruth para Noemi foi realmente mesmo muito boa e foi realmente para Noemi ficar sem palavras. A resposta de Ruth
ou melhor, na sua resposta, Ruth claramente indicou que ela decidiu, em relação a Noemi, ter o mesmo destino dela, ter a mesma habitação que ela, ter o mesmo povo que ela, ter o mesmo lugar de sepultamento e, inclusive, ela decidiu até ter o mesmo Deus do que Noemi. Ela decidiu abdicar de tudo aquilo que era dela, tudo aquilo que era culturalmente dela, e substituiu tudo isso por aquilo que era da sua sogra. Mesmo destino, mesma habitação, mesmo povo, mesmo lugar de sepultamento e até o mesmo Deus. E em cima disto, a Ruth colocou ainda o juramento. E nós sabemos que neste tempo, nesta cultura, o juramento era algo mesmo realmente muito, mesmo muito pesado. E fica claro, Ruth coloca-se à vontade, Deus me faça aquilo que lhe aprouver, se algo que não a morte me separar de ti. E aqui fica claro o apego que Ruth tinha por Noemi. Ela decidiu largar qualquer possibilidade de conforto que poderia ter de ficar na sua terra, de voltar para a sua família, de tentar formar uma nova família, arranjar um novo marido. Ela decidiu colocar isto tudo de lado para ir com Noemi. Nota-se claramente que ela se apegou à sua sogra. E esta é a segunda parte da nossa passagem. Resumindo, Noemi atribui a sua condição ao juízo de Deus, portanto ela acha que claramente não é obra do acaso, ela de certeza que começou a pensar que não terá sido boa ideia, não teremos feito bem em ir para Moab, então aquilo que lhe aconteceu ela atribui claramente a juízo ou a castigo da parte de Deus. E vemos também nesta parte que Ruth apega-se a Noemi de uma forma muito intensa e decide não a deixar sozinha. E chegamos à terceira parte da nossa passagem, versículos 19 até 22. Diz assim: Assim as duas mulheres seguiram viagem, até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: Não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia para ti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Porque me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moab, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Vemos aqui o regresso de Noemi a Belém, e vemos que há comoção na cidade com o regresso dela. A pergunta final do versículo 19, não é esta Noemi? Sugere que, de alguma forma, as tribulações que passaram por ela deixaram a sua marca, ou deixaram marca no aspecto físico de Noemi. E daí talvez a admiração ou a dificuldade que as pessoas tiveram em a reconhecer a uma primeira vista quando a viram. Elas perguntavam-se, não é esta Noemi? A resposta dela também é interessante e vem de encontro àquilo que vimos na parte 2 da passagem. Ela diz para não a tratarem por Noemi, que, como vimos lá mais atrás, significa agradável. E ela pede para que a tratem por Mara, que significa amarga. E indica que a razão para esta mudança de nome, ou a razão pela qual ela pede ser tratada por outro nome, é porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, lhe deu uma grande amargura. Fica cada vez mais claro que ela acha claramente que houve ali juízo de Deus, houve ali julgamento da parte de Deus para a sua vida, e é por isso que ela está na situação em que está agora. Ela saiu de Belém com marido e filhos e regressa sem marido e sem filhos, embora acompanhada por uma nora muito, muito dedicada, ela volta sem a família com a qual saiu. Ela aponta tudo aquilo que lhe aconteceu para algo que o Senhor quis que acontecesse na sua vida. As palavras do texto original apontam para isso mesmo, muito no sentido de que o Senhor demonstrou o seu desgosto por mim. E então isto aconteceu por isso mesmo. Isto aconteceu porque o Senhor julgou sobre mim. O Senhor trouxe o juízo para mim e para a minha vida. Parece que ela sabia que aquilo que lhe aconteceu foi muito por ter saído de Judá. Foi muito por ter saído daquela que era a sua terra e ter ido para Moab. Então, resumindo esta terceira parte, Noemi regressa a Belém, a Judá, e volta a indicar que aquilo que lhe aconteceu foi por juízo da parte de Deus. Chegamos assim ao final do primeiro capítulo do livro de Ruth. Então, em jeito de resumo e conclusão, nós vimos
dos versículos 1 a 5, que uma família israelita vai para Moab. Portanto, Elimeleque e a sua família mudam-se para Moab. Passado algum tempo, Elimeleque morre. Os seus filhos casam com mulheres moabitas. Os seus filhos depois acabam por morrer também. E Noemi fica agora sozinha com as suas noras. Depois dos versículos 6 até 18, nós vemos que Ruth vai com Noemi. Noemi atribui a sua condição ao juízo de Deus e não somente ao acaso. De certa forma, aquilo que aconteceu, ela atribui a castigo da parte de Deus. E vemos que Ruth apega-se a Noemi e decide não a deixar sozinha, independentemente daquilo que viesse a acontecer. Ela larga tudo aquilo que era a sua vida, a sua terra, o seu conforto, a possibilidade de ter algum conforto, a possibilidade de reconstruir a sua vida e vai com a sua sogra, decide não deixar a sua sogra sozinha. Depois vemos na parte final, nos versos 19 até 22, que Ruth e Noemi chegam a Belém, chegam a Judá. Noemi regressa à sua casa, regressa ao ponto de partida e volta a indicar que aquilo que lhe aconteceu foi de alguma forma juízo de Deus, foi de alguma forma um castigo que Deus aplicou na sua vida. Em termos de lição para nós, ou aplicação, aquilo que nós podemos fazer na nossa vida depois de ler este primeiro capítulo de Ruth, fica-nos muito o exemplo de Ruth, que fez aquilo que era mais difícil. O mais fácil era, sem dúvida, tentar reconstruir a sua vida, voltar para a casa da sua mãe, voltar para a sua família e tentar reconstruir a sua vida a partir daquele momento. Neste tempo e nesta cultura, uma mulher casada dependia muito do seu marido, ou dependia do seu marido para tudo aquilo que era sustento. Uma mulher viúva era um problema, porque elas teriam uma vida de trabalho muito, muito árduo e teriam uma vida, se calhar, praticamente toda ela condenada, entre aspas, à pobreza. E Ruth sabia disto. E mesmo assim ela fez aquilo que era o mais difícil. Era perfeitamente justificável ela voltar para a sua família. Até lhe foi pedido muitas vezes e com muita insistência que ela o fizesse, mas ela abdica disso tudo em favor da sua sogra. Ninguém a podia julgar se ela voltasse para trás, mas ela escolheu o caminho mais nobre, escolheu o caminho mais difícil. Ainda voltando aos significados dos nomes, Ruth significa amiga, significa leal. E foi aquilo que ela fez. Ela foi leal à sua sogra e não a deixou. Nós, apesar de, acho que nenhum de nós aqui se chama Ruth, nós devemos lealdade aos nossos amigos, devemos lealdade aos nossos familiares, nós devemos ser leais uns para com os outros e, assim como Ruth fez aquilo que era mais difícil, mas também fez aquilo que era mais nobre, muitas vezes deve-nos calhar fazer o mesmo e nós devemos tomar a decisão de fazer aquilo que é mais difícil, fazer aquilo que é mais nobre. Mesmo que ninguém nos julgue, se fizermos aquilo que é mais fácil, se fecharmos os olhos e olharmos para o lado, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que é mais difícil, a fazer aquilo que é mais nobre. E também desta passagem fica-nos o exemplo de Noemi. Ela atribuiu à amargura da sua vida um juízo por parte de Deus. Ela percebeu que o seu afastamento em relação a Deus, saindo da terra de Belém, da terra de Judá e indo para Moab, ela percebeu que, de certa forma, aquilo que lhe aconteceu foi por causa do seu afastamento do povo de Deus, do seu afastamento do estar mais próximo de Deus. E se nos afastarmos de Deus, nós podemos esperar consequências também. Talvez não as mesmas consequências que Noemi sofreu, os tempos são outros e Deus é muito criativo, mas se nos afastarmos de Deus, nós poderemos esperar dificuldades na nossa vida. Pelo menos aquele consolo, conforto que Deus nos dá somente por orarmos, somente por falarmos com Ele, nós se nos afastarmos de Deus, nós perderemos isso. Então que também possamos olhar para o exemplo de Noemi, que apesar de ser muito extremo, que nós possamos olhar para este exemplo e seguir a nossa caminhada com Deus, não nos afastando de Deus. E por hoje ficamos por aqui. Capítulo 1 de Ruth. Na próxima semana será o capítulo 2. Nós faremos um capítulo por semana. E que o Senhor nos ajude, através da história de Ruth, a história de Noemi, a absorvermos esta história, a aplicarmos esta história nas nossas vidas e que até ao final deste livro possamos continuar a aprender com aquilo que Ruth fez e com aquilo que Noemi fizeram. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.